A graça e a paz, queridos irmãos, sou o diácono Diego Ribeiro, esposo da cooperadora Caroline Lima. Nós congregamos no Ministério IADMT em São Brás de Alportel. E eu estou aqui hoje para poder dar encerramento à nossa série que tem por nome Práticas Espirituais. E a prática de hoje é a prática da leitura da Palavra de Deus. Quero compartilhar um texto com os amados irmãos que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Assim diz a Palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. A primeira parte desse versículo é muito importante, porque vai dizer que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Mas como eu faço para conhecer a Deus? Existem muitas maneiras, mas a melhor maneira que você tem para conhecer a Deus é a prática da leitura da Palavra de Deus. Mas como eu leio a Palavra de Deus? Para ler a Palavra de Deus, você não pode ler de qualquer maneira. Você não pode ler como se estivesse lendo uma revista circular. Não pode ler como se estivesse lendo um livro romântico. Não, nada disso. Para você ler a Palavra de Deus, vou citar um exemplo. Tem que ser como se você estivesse comendo peixe, cheio de espinha. Ou seja, você já deu para perceber que não é nada fácil. Tem que ter muita atenção, tem que estar atento aos detalhes para nada passar desapercebido, porque aqui dentro tem um conteúdo muito rico que Deus quer falar aos nossos corações. E quando nós prossigamos em conhecer a Deus, como eu prossigo em conhecer a Deus? Diácono Diego, citarei mais um exemplo. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Como que eu prossigo? Ou melhor, vamos ler em Lucas, capítulo 5, verso número 5, que vai dizer: assim diz a palavra de Deus. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. No verso anterior, verso de número 4, vai dizer: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, ou seja, vai para o fundo do mar e lançai as vossas redes para pescar. Esse texto vai retratar uma pesca que Simão fica a noite toda pescando, mas ele não consegue apanhar nenhum peixe. Ele não consegue apanhar nada. Mas o texto vai dizer no verso de número 1 do capítulo 5 que Jesus chega à praia de Genezaré para poder realizar seus milagres, os milagres para aquele povo. E a multidão, ele não tinha espaço mais na areia da praia. O que é que Jesus faz? Ele pede o barco de Simão Pedro emprestado e em cima do barco ele ministra aquela multidão, realiza curas, ele prega a santa palavra de Deus. E nesse texto é muito importante percebermos que o barco daquela época não tinha motor. O barco daquela época era de remo. Muito interessante, porque quando um barco tem um barco a remo, para o barco poder se movimentar, eu tenho que usar a minha força, eu tenho que pôr as minhas mãos a trabalhar, eu tenho que me mexer. O barco só vai para frente se eu pegar no remo e começar a remar. Ou seja, para Pedro poder ir para o alto fundo do mar, para o alto do mar, para poder lançar as redes, assim como Jesus lhe ordenou, Pedro tinha que remar. Ou seja, vou explicar melhor. O barco vai simbolizar aquilo que nós queremos alcançar.
O remo simboliza a palavra de Deus. E quem mete a mão no remo somos nós. Ou seja, eu tenho que meter a mão no remo, tenho que meter a mão na palavra de Deus. Eu tenho que estar lendo para me poder chegar no meu propósito, para eu poder conhecer a Deus, para eu chegar mais profundo, para eu chegar lá na frente, para eu alcançar o meu milagre, para eu poder lançar as redes e ter uma pesca maravilhosa. Eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que remar, eu tenho que me esforçar. A palavra de Deus, ela vai dizer que a palavra de Deus é que liberta o homem de todo pecado. E quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu sou liberto. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu abandono as práticas pecaminosas. Mais eu me aproximo de Deus. E o que o profeta Oséias quer dizer? Conheçamos e prossigamos. Conhecer é ler a palavra, e prosseguir é você fazer sua parte, meter a mão no remo para chegar no seu objetivo. Amados, eu vou encerrar por aqui, porque foi isso que Deus colocou no meu coração para poder deixar para os amados irmãos. Estamos encerrando a nossa série que tem por nome de Práticas Espirituais. Eu espero que o poder da palavra de Deus ele tenha alcançado o seu coração de uma maneira que ele possa ser um divisor de águas na sua vida e de toda a sua família.